Creepy Real. Quando eu estava na faculdade, resolvi me cadastrar no iFood para ver se o aplicativo era bom mesmo para fazer uma grana extra. No começo, demorei um mês inteiro para criar coragem e fazer a minha primeira entrega. Mas depois daquela, peguei o jeito. Comecei a fazer algumas entregas por dia e estava gostando bastante do resultado. Depois de uns 2 meses, larguei meu emprego no supermercado e passei a rodar com o iFood todo dia depois da aula, e na maioria dos fins de semana também. Nessa noite em questão, eu estava trabalhando até mais tarde porque era um feriadão. Fiquei rodando das 8 da noite até as 2 da manhã, basicamente fazendo um bate e volta num McDonald's 24 horas que tem na cidade. Pouco depois das 2, peguei mais um pedido do Mac e segui para o endereço do cliente. A entrega era em uma espécie de galpão industrial. Nas observações do pedido, dizia para eu entrar por uma porta lateral e deixar o pacote na recepção. Quando cheguei, entrei num pátio de estacionamento enorme. Estava quase todo vazio, só com algumas carretas paradas. O prédio era claramente um galpão antigo, um retângulo gigante com poucas janelas e uma única porta na frente. Dei mais uma olhada no aplicativo para ter certeza de que era para entrar pela porta lateral mesmo. Contornei o prédio, estacionei e desci. A tal porta era uma daquelas de metal bem pesada, com um visor de vidro pequeno e reforçado. Olhei por aquele quadradinho de vidro e não vi nada, só uma sala de entrada pequena e escura. O reflexo dos faróis do meu carro no vidro atrapalhava a visão. Abri a porta e levei um susto. O lugar era tão escuro quanto parecia pela janela. A única iluminação vinha de uma luz de emergência bem fraca num canto, que mal clareava o ambiente. Não havia recepção nenhuma ali. Dei a volta num pequeno muro e me vi na entrada de um corredor comprido e sem nenhuma luz. Eu sei que muitos lugares com funcionários no turno da noite apagam as luzes que não são necessárias, mas aquilo parecia um exagero. Eu não conseguia nem enxergar o fim do corredor. Se eu entrasse ali, estaria andando na escuridão total. Peguei meu celular e chequei pela 3ª vez se eu estava no lugar certo ou se tinha entrado pela porta errada. Tudo parecia correto, mas não tinha a menor chance de eu entrar naquele corredor. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia o silêncio absoluto do lugar. Nenhum barulho de máquina, nenhuma conversa. Nada. Decidi ligar para o cliente. Cliquei no nome dele, disquei o número e 1 segundo depois, ouvi o som de um celular tocando. O eco vindo lá do fundo do corredor. Alguns segundos depois, tocou de novo, mas dessa vez o som estava mais perto e mais alto. Fiquei encarando aquele corredor vazio e consegui distinguir o brilho fraco da tela de um celular se aproximando. Opa, boa noite. Tenho um pedido do iFood aqui. Vou deixar bem aqui para você, tá? Eu disse, colocando a sacola no chão na minha frente. A silhueta de um homem grande começou a emergir da escuridão do corredor, mas ele não disse uma palavra. Esperei mais 1 segundo. Conforme ele se aproximava, a situação ficava cada vez mais sinistra. O jeito que ele andava rápido, em silêncio, aquilo me deu um calafrio. Tive a sensação de que alguém ia pular em cima de mim por trás ou algo do tipo. Fiquei bem assustado. Dei meia volta e andei rápido para fora, de volta para o meu carro. Poucos instantes depois, antes de eu arrancar, vi um movimento atrás daquele pequeno visor de vidro na porta. Aquela situação toda me deixou arrepiado. Decidi que já tinha dado por aquela noite e fui direto para casa. No fim, preferi acreditar que foi só uma situação esquisita, mas como nada de fato aconteceu, deixei pra lá. Alguns dias se passaram. Na segunda-feira à noite, enquanto eu estava rodando de novo, recebi uma ligação estranha. Era da polícia. O que aconteceu a seguir foi mais complicado do que precisava, mas resumindo, eles me interrogaram sobre o porquê de eu estar naquele galpão específico às 2:30 da manhã no sábado. Aparentemente, eles tinham imagens da câmera de segurança do meu carro chegando lá. Depois de eu explicar que era só um entregador do iFood e provar com o recibo da entrega, eles me contaram o que estava acontecendo. Disseram que os funcionários voltaram do feriado prolongado, período em que o galpão não funcionou, e encontraram uma entrega do iFood largada no meio do corredor. Quem quer que estivesse lá tinha invadido o local e feito o pedido com uma conta falsa. Isso por si só já é assustador. Mas a parte mais sinistra é que a pessoa nem sequer pegou o lanche. É bem óbvio que ela estava atrás de outra coisa. Eu não sei o que queriam de mim,
Mas só consigo imaginar que, se eu tivesse ficado esperando por aquele homem, algo terrível teria acontecido. Quando isso aconteceu, eu tinha 23 anos e trabalhava em tempo integral numa pizzaria aqui da minha cidade. Não sei se já vinha acontecendo alguma coisa estranha antes, mas até onde eu sei, tudo começou e terminou naquela mesma noite. Eu e meu melhor amigo, o Thiago, trabalhávamos no turno da noite. A pizzaria era bem pequena, com só umas 3 ou 4 mesas, porque nosso foco sempre foi entrega e retirada no balcão. Nós dois conseguimos esse emprego na época da faculdade, mas acabamos nunca saindo. Como a cidade é pequena e tranquila, o trabalho não era muito puxado. Nunca tínhamos dias de correria, só um fluxo constante de pedidos. Nessa noite, caía uma chuva fina lá fora e, por causa disso, o movimento estava fraco. Tinha um pedido aqui e outro ali, mas, no geral, não tínhamos muito o que fazer. Lá pelas 10 da noite, o Thiago sugeriu que a gente já começasse a limpar tudo para talvez até fechar uns 15 minutos mais cedo. Concordei e peguei uns panos para limpar as mesas. Foi quando o telefone do balcão tocou. Atendi depois de alguns toques. Pizzaria, boa noite. Em que posso ajudar? Alô? Esperei mais uns 5 segundos, mas como ninguém respondeu, desliguei o telefone e balancei a cabeça. Só algum trote, pensei. Voltei a esfregar as mesas, mas vi um brilho vindo da janela da frente. Tinha um carro parado a algumas vagas de distância. Não dava para ver direito por causa da chuva, mas com certeza tinha uma luz acesa dentro do carro, tipo a tela de um celular. A pizzaria fica num terreno próprio, não tem outros comércios colados, então não havia outros carros no pátio. Foi o único motivo pelo qual eu reparei. Um instante depois, o telefone tocou de novo. O Thiago estava mais perto e atendeu. Consegui ouvir uma voz abafada do outro lado da linha. Depois de uma conversa curta, o Thiago desligou. No mesmo instante, a luz dentro do carro se apagou e ele foi embora. Comentei com o Thiago o que eu tinha visto e como achei aquilo meio esquisito, mas ele deu de ombros e disse que era só um senhor que tinha ligado para pedir uma pizza para entrega. Olhei de volta para o pátio, agora vazio. Não fazia muito sentido alguém pedir uma pizza para entrega estando parado bem na frente da loja. Mas acabei concordando com o Thiago, devia ser coisa da minha cabeça. Ele começou a preparar a pizza enquanto eu continuava a limpeza. 10 minutos depois, ele colocou a pizza na caixa e me entregou para eu fazer a entrega. Corri pela chuva até meu carro e joguei o endereço no Waze. 11 minutos de distância. Nada demais. Saí e comecei a dirigir. As ruas estavam desertas, ninguém na rua. O aplicativo me levou para um bairro cheio de casas grandes e depois me mandou entrar numa rua sem saída que se dividia em 3 acessos diferentes, cada um levando a uma casa. Segui o caminho que o Waze indicou e parei em frente à casa. Era uma daquelas casas enormes e caras, mas com uma aparência antiga, nada moderna. Estacionei, chequei o número da casa para confirmar o endereço, peguei a pizza e corri até a porta da frente. Entrega de pizza, anunciei. Dei um passo para trás e olhei para a fachada da casa. Todas as luzes estavam apagadas. Peguei meu celular e pedi para o Thiago ligar para o cara que fez o pedido. Meu celular vibrou um momento depois. Era o Thiago, dizendo que a ligação tinha caído direto na caixa postal. Balancei a cabeça, frustrado, e corri de volta pela chuva até o meu carro. Joguei a pizza no banco do passageiro e comecei a dar ré. Receber pedidos falsos ou de endereços que não existem não era algo tão incomum, mas me irritava toda vez que acontecia. Quando voltei, o Thiago estava limpando e disse que não tinha mais nenhum pedido, então podíamos terminar tudo e ir embora. Joguei a pizza no lixo e comecei a ajudá-lo. Nós dois estávamos nos fundos, limpando os fornos e as bancadas, quando ouvimos uma pancada forte vindo da frente da loja. Nós nos olhamos e corremos para a frente. De primeira não vimos nada, mas aí o Thiago apontou uma pequena rachadura na porta de vidro. Fui até lá, abri a porta e bem do lado de fora havia uma pedra pesada, grande o suficiente para ser arremessada e causar um estrago. Olhei em volta. O pátio estava completamente vazio, ninguém por perto. Nós dois ficamos muito confusos e meio assustados. Conversamos sobre talvez chamar a polícia, mas nenhum de nós queria ter que lidar com isso àquela hora. Faltavam só 10 minutos para o nosso turno acabar.
Se a gente ligasse, ficaríamos ali por pelo menos mais 1 hora. A rachadura na porta não era tão grande, quase não dava para notar. Então, decidimos esperar e só avisar nosso gerente no dia seguinte. Terminamos a limpeza rapidinho e saímos pela porta dos fundos, onde nossos carros estavam estacionados. No caminho para casa, fiquei repassando todas as coisas estranhas que aconteceram, e aquilo me deixou inquieto. Parei o carro na minha garagem e entrei em casa. Já era tarde. Eu sabia que precisava ir para a cama logo, mas queria comer alguma coisa antes. Fui para a cozinha ver o que tinha, mas antes mesmo de abrir a despensa, ouvi o barulho de um carro passando pelas poças d'água na rua. Pelo som, deu para perceber que ele estava estacionando. Fui até a janela e espiei. Tinha um carro parado bem na frente da minha casa. Levei um segundo para perceber que era o mesmo carro que eu tinha visto na frente da pizzaria. Um calafrio percorreu meu corpo. Fiquei na janela, observando para ver o que eles fariam. O carro continuava ligado, mas eu não conseguia ver através do vidro deles. Depois de 1 minuto sem nenhum movimento, peguei meu celular e liguei para o Thiago. Cara, acho que um dos clientes me seguiu até em casa. Ele tá parado bem aqui na frente. Você tá falando sério? Você precisa ligar para a polícia. Alguma coisa tá errada, ele disse, insistindo para eu desligar e ligar para a polícia imediatamente. Eu não sei por que eu estava tão receoso em chamar a polícia, mas ouvir o Thiago dizer aquilo me deu mais segurança. Afastei-me da janela e disquei 190. A atendente disse que mandaria uma viatura e que eu deveria ficar escondido e esperar. Ouvi uma porta de carro abrir e fechar. Ok, eu disse rapidamente e desliguei. Olhei de volta pela janela. Um homem estava subindo pela minha garagem. Ele usava roupas escuras que cobriam seu corpo todo e um capuz que escondia seu rosto. Conforme ele se aproximava da casa, fechei as cortinas da janela e esperei. Ouvi os passos na porta da frente. Depois eles continuaram pela fachada da casa até chegarem do lado de fora da minha janela. E pararam. O silêncio repentino fez o som da chuva parecer cada vez mais alto. Senti como se estivesse ali, parado em silêncio, por minutos, antes de dar um passo à frente e afastar a cortina 1 centímetro para o lado, só o suficiente para espiar. Os olhos frios do homem me encararam de volta. Soltei a cortina e o homem deu um soco na janela. Fiquei parado a alguns metros de distância, morrendo de medo. E tão rápido quanto começou, tudo acabou. Não houve mais pancadas, nem passos, nada. Tudo o que restou foi o som das gotas de chuva batendo na janela. Embora eu nunca tenha ouvido o homem ir embora, ele já tinha sumido quando a polícia chegou. Nenhum carro, nenhum homem à vista. Contei a eles tudo o que tinha acontecido, desde o meio do meu turno até o fim da noite. Eles me olharam como se eu fosse louco, e uma parte de mim também se sentia louco. Nada daquilo fazia sentido, e não parecia haver nenhum motivo para o homem ter feito o que fez. Sinceramente, por causa disso, aquela noite me deixou perturbado por um bom tempo. Passar por algo tão sem sentido mexeu muito com a minha cabeça. Espero que, ao compartilhar isso, alguém possa me ajudar a entender o que aconteceu, ou por que aquele homem fez o que fez. Parece estranho, mas até hoje, quando fica muito quieto em dias de chuva, uma sensação sinistra me invade, me trazendo de volta para aquela noite. Eu trabalhava fazendo entregas para o restaurante dos meus pais. Eu tinha acabado de fazer 16 anos e tirar minha carteira de motorista provisória, e meus pais estavam querendo começar a oferecer entregas. Eu não queria ser garçom nem trabalhar no caixa, então dirigir me pareceu uma boa opção. Quando isso aconteceu, eu já estava fazendo entregas há alguns meses, então já estava bem acostumado. Era uma quinta-feira por volta das 8 da noite, e meu pai me deu um pedido para entregar. Peguei o carro, que na verdade era o carro da minha mãe, um SUV, e comecei a dirigir. O Waze dizia que a casa ficava a 25 minutos de distância. Nossa cidade é pequena, então 25 minutos de carro já era bem longe. Conforme eu dirigia, comecei a reconhecer a área como sendo na divisa da cidade, e ainda faltavam uns 10 minutos de percurso. Eu nunca tinha ido tão longe naquela direção, então estava prestando muita atenção em tudo. Eu não estava com medo exatamente, mas me sentia desconfortável.
As únicas casas que eu via agora eram sítios e chácaras, bem distantes da estrada principal. Quando o aplicativo mandou eu virar, era para entrar numa estradinha de terra comprida, que ia direto para um desses sítios. Aí eu comecei a ficar com um pouco de medo. Um sítio tão afastado à noite era provavelmente o último lugar onde eu queria estar. Mas eu sabia que provavelmente estava me assustando à toa e que era só uma entrega simples. Dirigi até o fim da estradinha, que acabava e virava um pequeno campo de grama na frente da casa. Não ficou claro se eu podia ou não dirigir na grama, então estacionei o carro ali mesmo e desci. O silêncio era sinistro. Tudo o que eu conseguia ouvir eram meus próprios passos na grama enquanto eu caminhava em direção à casa. A luz da varanda estava acesa, mas não havia nenhuma outra luz dentro da casa. Eu olhava por cima do ombro o tempo todo e andava rápido. Quanto mais tempo eu ficava ali fora, mais desconfortável eu me sentia. Pouco antes de chegar na varanda, ouvi um barulho. Parecia vir dos fundos da casa, de trás do sítio. Era um som alto, como uma porta de madeira abrindo. Subi na varanda, larguei a sacola com o pedido no chão, toquei a campainha e comecei a correr de volta para o carro. Naquele momento me arrependi de ter estacionado tão longe e desejei ter simplesmente entrado com o carro na grama. E enquanto eu ouvia apenas o som dos meus passos, comecei a ouvir mais passos. Outros passos, correndo atrás de mim, na minha direção. Virei para trás e vi 3 homens correndo na minha direção, atravessando o campo de grama. Tentei correr mais rápido para o meu carro, mas em segundos fui derrubado no chão. Um deles me segurou, enquanto o outro começou a tirar tudo dos meus bolsos. Eu gritava e pedia por socorro, mas sabia que ninguém podia me ouvir. Tudo aconteceu muito rápido. Assim que eles esvaziaram meus bolsos, um dos homens me deu um chute na barriga. Depois, os 3 correram, entraram no carro, deram a volta e foram embora. Levantei e fiquei só observando os faróis desaparecerem na estrada longa e vazia. Eu estava sem celular e sem ter como voltar. A única coisa que pude fazer foi começar a andar em direção à estrada principal. Quando cheguei lá, comecei a caminhar pelo mesmo caminho por onde vim. Eu não tinha como saber as horas, mas acho que andei por uns 30 ou 40 minutos antes de uma viatura da polícia parar na minha frente. Meus pais tinham ligado para eles, pedindo para me procurarem porque eu não estava respondendo. Resumindo a história, os policiais encontraram um pequeno galpão atrás da casa do sítio com outra sacola de entrega de restaurante dentro. Eles acham que o grupo tentou fazer a mesma coisa com outra pessoa antes de mim, mas provavelmente perderam a chance ou amarelaram por algum motivo, porque não havia nenhum outro registro de ocorrência. Os verdadeiros donos do sítio estavam viajando, então não tinham nenhum envolvimento. Meu celular conseguiu ser rastreado e foi encontrado jogado num matagal na beira da estrada, não muito longe dali. O carro roubado, no entanto, demorou 3 semanas para ser localizado. Foi encontrado a quase 600 quilômetros de distância e tinham levado praticamente tudo de dentro. Isso aconteceu há quase 1 ano, e aqueles 3 homens que me atacaram ainda não foram identificados. Era por volta das 11 da noite e caía uma chuva constante lá fora. Eu não costumava trabalhar até tão tarde, mas de vez em quando aparecia alguma entrega para fazer depois do horário comercial, então depois das 10 da noite eu ainda estava na rua. As lojas para as quais eu entregava são bem espalhadas, então a maior parte do meu trajeto é em rodovias longas, sem nada de interessante para ver. Enquanto eu seguia pela estrada, vi uns faróis mais à frente. Mesmo andando no limite de velocidade, eu me aproximei deles rapidamente. Era uma caminhonete antiga, andando muito devagar na minha frente. Parecia que o motorista estava com medo de derrapar na pista molhada, mas a velocidade era tão baixa que chegava a ser perigoso. Depois de 1 minuto, comecei a ficar impaciente e a procurar uma chance de ultrapassar. Acelerei um pouco, dei seta para ele saber o que eu ia fazer, mas pouco antes de eu começar a manobra, a caminhonete dele perdeu o controle de repente e saiu da estrada. Pisei no freio com tudo e encostei o furgão. Fiquei dentro do veículo, olhando pela janela lateral. Por algum milagre, ele conseguiu desviar de algumas árvores, mas desceu um barranco e provavelmente ficou atolado. Mesmo que a culpa não fosse minha, me senti muito mal. Eu não podia simplesmente ir embora sem pelo menos chamar ajuda. Tentei ligar para o 190, mas não tinha sinal nenhum.
Depois de 1 minuto sem ver nenhum movimento perto da caminhonete, fiquei ainda mais nervoso. Saí do meu furgão e fui ver se o motorista estava bem. Andei pelo acostamento debaixo da chuva fria e desci o barranco com cuidado até chegar perto das árvores. A caminhonete estava enfiada nos arbustos, mas não parecia muito danificada. Aproximei-me da porta do motorista. O vidro estava todo embaçado e eu não conseguia ver nada lá dentro. Bati na porta e depois a abri. Havia um homem sentado no banco do motorista, tentando desesperadamente fazer a caminhonete ligar. "Ei, você tá bem? Precisa de ajuda?" Perguntei. Ele olhou para mim sem dizer uma palavra por alguns segundos. Então respondeu: "Pode me dar uma carona?" Eu disse que poderia levá-lo até o posto de gasolina mais próximo para ele poder pedir ajuda, mas que era o máximo que eu podia fazer. Depois de pensar um pouco, ele concordou. Ele saiu do veículo e eu fui na frente, mostrando o caminho de volta para o meu furgão. Apesar da chuva, ele andava devagar e parecia observar cada movimento meu. Toda vez que eu olhava para trás, ele estava me encarando nos olhos até eu virar a cabeça de volta. Aquilo me deixou arrepiado, mas pensei que talvez ele só estivesse tentando ter certeza de que eu não era um cara esquisito também. Nós dois entramos e eu comecei a dirigir. Eu não fazia ideia da distância até o posto mais próximo, mas tinha certeza de que não passaria de uns 20 ou 30 quilômetros. Nos primeiros minutos, tentei puxar algum assunto, mas o homem não respondia direito. Pensei que talvez ele estivesse com dor de cabeça por causa do acidente, mas, de qualquer forma, a situação ficou muito constrangedora. De vez em quando, eu olhava de lado e o homem estava me encarando. Sem sorrir, sem franzir a testa. Apenas encarando. Comecei a me perguntar quem era aquele homem a quem eu tinha dado carona. Senti que qualquer pessoa normal estaria agradecida pela minha ajuda depois de ficar presa no meio do nada. Felizmente, não muito tempo depois, vi as luzes de uma cidadezinha mais à frente. Mas, conforme nos aproximávamos, o homem começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele olhava muito ao redor, tanto dentro do carro quanto para fora, pelas janelas. Quando entrei no posto de gasolina, estacionei o furgão e perguntei se ele precisava de mais alguma coisa. Ele não respondeu, mas eu senti uma tensão no ar, como se ele estivesse pensando em algo. Tentei quebrar o silêncio. "Ok, então, eu vou pegar a estrada de novo." O homem deu mais uma olhada ao redor e, de repente, se jogou em cima de mim, me prensando com força contra a porta. Ele começou a me dar socos enquanto eu tentava abrir a porta para sair. Mas, nesse exato momento, a porta do passageiro se abriu com um tranco e o homem foi puxado para longe de mim. Eu tentava recuperar o fôlego, ainda sem entender direito o que tinha acontecido, até que saí do furgão. Havia 2 viaturas da polícia e alguns policiais segurando o homem no chão. Eles não me deram todos os detalhes, mas aparentemente o homem estava fugindo de um crime grave em uma caminhonete roubada. Assim que um policial encontrou a caminhonete batida na beira da estrada, ele avisou pelo rádio para que outros policiais montassem uma campana no posto de gasolina e esperassem por ele. Eles não sabiam que o homem estava comigo quando eu cheguei, mas assim que me viram sendo atacado, entraram em ação para ajudar. Eu não sei se ele me atacou na tentativa de roubar meu furgão ou se foi porque viu as viaturas e achou que eu o tinha entregado. De qualquer forma, foi uma experiência apavorante. Eu sabia que o homem era esquisito, mas não tinha ideia do perigo real em que eu estava. Se aqueles policiais não estivessem esperando no posto de gasolina, eu não sei se estaria aqui agora. Eu tinha visto propagandas em todo lugar sobre como trabalhar de entregador era um jeito relaxante e fácil de ganhar dinheiro. Alguns dos meus amigos também estavam curiosos sobre esse trampo, então eu resolvi me sacrificar pelo grupo e testar para ver se o negócio era bom mesmo. Não era. Dirigir correndo contra o tempo tornava o trabalho muito estressante, e às vezes por uma mixaria. Eu era só um adolescente, e as únicas contas que eu tinha para pagar eram as parcelas do carro e o seguro. Então ganhar rios de dinheiro não era a prioridade. Mas, mesmo assim, parecia que eu estava sendo explorado pela quantidade de tempo e trabalho que eu dedicava. Eu adiava tua ideia de procurar outro emprego por pura preguiça, mas depois do que aconteceu, eu pedi as contas na hora. Peguei um pedido num restaurante chinês e estava a caminho do endereço do cliente.
Não me lembro de ser um pedido grande nem nada. Acho que era só um pedido pequeno e normal, com um pagamento baixo. No caminho para o endereço, recebi uma mensagem no aplicativo do Uber Eats. Era o cliente, perguntando onde eu estava. Logo em seguida, veio outra mensagem, me mandando andar logo. Eu estava dirigindo, então não podia responder, mas fiquei confuso e, sinceramente, um pouco irritado. Eu tinha acabado de pegar o pedido alguns minutos antes. Não é como se eu estivesse atrasado. Não dei muita bola e pensei que devia ser algum engano da parte dele. O endereço não era longe, só uns 10 minutos. Ficava num bairro mais simples da minha cidade, com casas bem antigas e pequenas. É até engraçado porque os clientes de casas menores e mais baratas geralmente davam gorjetas melhores que os ricos. Enfim, parei o carro ao lado da entrada da garagem e saí, segurando a sacola de comida. O que me chamou a atenção enquanto eu subia pela rampa da garagem foi que a casa estava com todas as luzes apagadas. Não era a coisa mais assustadora do mundo, mas foi algo que eu notei. Quando cheguei na porta da frente, bati rapidamente e peguei meu celular para tirar a foto do pedido na varanda como o aplicativo exige. Mas assim que eu tirei a foto... Ei! Um homem gritou, vindo da minha esquerda. Ele estava parado perto da quina da casa. Levei um susto. E, sem graça, disse um "Oi". Ele começou a andar na minha direção, tirando uma chave do bolso. "Não sei por que você demorou tanto", ele disse. Ele passou bem na minha frente, levantou a única chave que tinha na mão e destrancou a porta da frente. Aquilo me deixou sem reação. Eu não sabia o que fazer ou dizer, então fiquei ali parado, feito um idiota. "Vem cá, preciso da sua ajuda. Já que você demorou para chegar, vai ser rapidinho", ele disse, esperando na porta e a segurando aberta. Não, obrigado. Eu tô bem. Preciso mesmo voltar ao trabalho." O homem ficou com uma expressão de raiva e deu um passo na minha direção, estendendo a mão como se fosse me agarrar. Puxei meu ombro para trás para desviar da mão dele, dei um passo para trás, saí da varanda e assim que cheguei na rampa da garagem, faróis fortes iluminaram tudo. O homem que estava na porta saiu correndo e deu a volta na casa, deixando a porta da frente aberta enquanto o carro subia pela garagem. Eram os donos da casa voltando do jantar. O homem que eu encontrei na porta não morava ali, e os donos não faziam a menor ideia de quem ele era ou de como ele tinha conseguido uma chave da casa deles. Nós chamamos a polícia e explicamos a situação. Sabendo de tudo agora, fazia mais sentido o porquê de o homem querer que eu me apressasse para chegar a casa. Ele provavelmente sabia que os donos poderiam voltar a qualquer minuto e queria ter tempo suficiente para fazer seja lá o que ele ia fazer comigo antes que eles chegassem. Até hoje, não tenho respostas para o que aconteceu naquela noite, ou para o que ia acontecer. E acho que nunca terei. Mas uma coisa é certa, eu parei de fazer entregas. Dirigir para aplicativos é um bico que eu faço para fazer uma grana extra sem esquentar a cabeça, que ajuda a pagar por coisas que eu quero, como viagens ou roupas, enquanto meu outro emprego paga as contas mais importantes, como o aluguel. Então, eu nunca levo as entregas muito a sério. Eu simplesmente vou fazendo, e se eu não ganhar muito dinheiro em uma noite, não tem problema. Nesse dia, comecei a rodar assim que saí do trabalho, por volta das 8. Lá pelas 10, eu já tinha feito uma grana decente, mais do que na maioria das noites. Embora eu geralmente parasse por volta desse horário, pensei, por que parar agora que a noite está boa? Decidi continuar até ficar muito cansado ou os pedidos pararem de chegar. Aceitei o próximo pedido e fui para o restaurante. Era um pedido de tamanho médio do Bob's, com uma gorjeta normal, nada fora do comum. Passei no drive-thru, peguei o lanche e joguei o endereço no Waze. Só que não era para uma casa. Era uma localização de GPS, marcada perto de um supermercado a 15 minutos de distância. Eu já tinha feito várias entregas para funcionários em supermercados ou outros locais de trabalho, mas achei estranho porque eles não colocaram o nome da loja como endereço. Em vez disso, usaram uma localização exata no mapa. Enfim, comecei a dirigir para lá. Quando cheguei no estacionamento do supermercado, notei que estava vazio. Parei bem na frente da entrada, estacionei e saí com a comida. Dei uma olhada ao redor, mas tinha quase certeza de que a loja estava fechada.
Mandei uma mensagem para o cliente avisando que eu estava na frente do mercado. Ele respondeu na hora, dizendo que estava nos fundos do prédio e que eu o veria assim que contornasse a esquina. Fiquei bem desconfiado, mas entrei no meu carro de novo e dirigi para os fundos da loja. Não parecia ter nada ali, apenas alguns carros estacionados bem no fundo, perto de uma outra loja. Parei e olhei, mas ainda não via ninguém. Foi aí que comecei a ficar realmente inquieto. Pensei que talvez aquilo não valesse a pena. Engatei a marcha para ir embora, mas meu celular começou a tocar. Ei, a gente tá chegando aí agora. Em 1 minutinho a gente tá aí. Um homem disse, e desligou logo em seguida. Olhei ao redor de novo, me sentindo ainda mais desconfortável. Alguma coisa não estava se encaixando. Fiz uma pequena manobra para voltar pelo caminho que vim, até que alguém correu para a frente do meu carro, com as mãos estendidas, fazendo sinal para eu parar. Pisei no freio e ele veio até a minha janela. Ei, você tá com o meu pedido? Peguei a sacola e abaixei o vidro, entregando para ele. Mas ele não pegou. Fiquei me sentindo um idiota, segurando a sacola para fora enquanto ele apenas me olhava. Então, ouvi um passo silencioso do outro lado do carro, antes da porta de trás se abrir de repente. Larguei a sacola pela janela e pisei fundo no acelerador, enquanto o cara na minha janela gritava para eu parar. Acho que quem quer que estivesse na porta de trás pulou para dentro do meu carro enquanto eu arrancava. Ele se esticou para frente, tentando mudar a marcha do meu carro para o P de estacionar, mas depois de falhar algumas vezes, ele pulou do carro em movimento, caindo no asfalto. Pelo retrovisor, vi ele se levantar e os dois saírem correndo enquanto eu virava a esquina e fugia dali. A polícia não ajudou em nada. Disseram que fariam o que pudessem, mas nunca me deram nenhuma atualização. Fui estúpido por ter caído na armadilha deles, mas acho que não fui o único. Fazendo uma pesquisa, descobri que apenas 2 semanas antes do meu incidente, um entregador desapareceu durante uma entrega ativa em uma cidade vizinha. Não havia pistas sobre o que aconteceu, já que o carro do motorista também nunca foi encontrado. Acho que poderiam ser aqueles mesmos 2 homens fazendo algo terrível que eu não consigo nem começar a imaginar. Eu trabalhava numa Pizza Hut durante a faculdade. Vários dos meus amigos da faculdade também trabalhavam lá, então o ambiente era descontraído e às vezes até divertido. O movimento de entregas era bem intenso até umas 7, 8 da noite e depois caía de repente. A gente aceitava pedidos para entrega até às 11 e depois disso, só pedidos para retirada no balcão até meia-noite. Era um sábado à noite, então o movimento foi maior que o normal, mas depois das 9h30, não entrou mais nenhum pedido. Tivemos uma retirada por volta das 10h15, mas depois disso, nada. Até que, às 10h50, o telefone começou a tocar. Boa noite, Pizza Hut. Esperei um segundo. Eu conseguia ouvir uma respiração leve do outro lado da linha, mas a pessoa não respondia. Alô? Finalmente, uma mulher começou a falar. Ela falava baixo e com a voz trêmula. Pediu uma pizza pequena de pepperoni para ser entregue no endereço dela. Eu disse ok, e pouco antes de desligar, algo dentro de mim me fez perguntar se ela estava bem. Tinha alguma coisa estranha no jeito que ela falava. Ela disse que estava tudo bem e desligou. Lancei o pedido no sistema e 15 minutos depois peguei a estrada. A casa ficava a algumas quadras de distância e não havia outros carros na rua, então cheguei em poucos minutos. Quando entrei na garagem e estacionei, vi uma luz forte vindo da direção da porta da frente. Peguei a pizza e a maquininha de cartão e quando olhei de volta, vi que a luz ficava piscando, como se alguém estivesse andando na frente dela. Contornei a garagem e percebi que a luz vinha de dentro da casa, brilhando pela porta da frente que estava aberta. Subi na varanda e, antes mesmo de chegar na porta, ouvi passos apressados descendo alguma escada lá dentro. Então, um homem apareceu na porta. Ele era alto, forte, careca, mas o que era realmente estranho é que ele estava completamente sem fôlego. Ele respirava fundo, de forma exausta, e o suor escorria pela sua cabeça. Claro, ele poderia estar só se exercitando, mas a expressão no rosto dele tornava tudo ainda mais perturbador. Ele parecia irritado e frustrado, como se não quisesse que eu estivesse ali. Acho que nunca vi alguém tão infeliz com a chegada da sua pizza. Perguntei se o pedido estava correto, já que obviamente não foi ele quem ligou.
o que me fez pensar de novo na mulher do telefone. Juntar todas as peças na minha cabeça criava um cenário bem desconfortável. Falei o valor total e entreguei a maquininha para o homem. "Espera aí, preciso da minha carteira", ele disse, andando pelo corredor em direção ao que eu presumi ser a cozinha. Enquanto eu esperava, ouvi um som baixo vindo de dentro da casa, do andar de cima. Um barulho abafado, como se alguém estivesse batendo na parede. Ouvi de novo, mais alto dessa vez. Segundos depois, o homem veio correndo pelo corredor, arrancou a caixa da minha mão, jogou o dinheiro em mim e bateu a porta na minha cara. Fiquei ali parado, em choque, por um segundo, ouvindo os passos do homem subindo as escadas apressadamente. Não consegui ouvir mais nada, então voltei para o meu carro, processando tudo aquilo. Assim que saí da garagem deles, dirigi por 1 minuto pela rua e encostei. Decidi que o melhor a fazer era ligar para a polícia, dar a eles todas as informações que eu tinha e pedir que fizessem uma verificação, só para ter certeza de que estava tudo bem. Quando voltei para a Pizza Hut, contei aos meus amigos sobre a situação incomum. Eles também acharam estranho, mas nenhum deles pareceu preocupado. O resto do meu turno passou rápido e cheguei em casa à 00:15. Não muito tempo depois, recebi uma ligação. Era um policial que tinha ido fazer a verificação de bem-estar da mulher que eu disse que estava na casa. Só que ele disse que não havia mulher nenhuma lá. Ele descreveu o homem, disse que foi autorizado a entrar na casa e nunca viu mais ninguém. O homem afirmou que morava sozinho e não fazia ideia de que mulher eu estava falando. Mas eu sei o que eu ouvi. Outra pessoa estava naquela casa, e foi definitivamente uma mulher que ligou para fazer o pedido. O fato de o homem estar mentindo sobre coisas das quais eu tinha 100% de certeza me deixou muito inquieto. O policial me disse que não havia muito mais a ser feito, a menos que surgisse algo novo. Já faz muito tempo que tudo isso aconteceu, mas eu ainda penso nisso. Eu posso estar exagerando tudo, mas uma grande parte de mim acha que não. Eu sou caminhoneiro numa empresa de mudanças que atua em todo o Brasil. Nossa especialidade são as mudanças interestaduais, geralmente levando as coisas das pessoas do Sudeste para o Norte ou Nordeste, o que pode levar de 20 a 40 horas de viagem, dependendo dos locais. Eu só fazia a parte de dirigir, não cuidava de encaixotar nem de carregar o caminhão. Então o meu trabalho era 100% dirigir e pegar ou deixar a carreta nas casas dos clientes. Eu já trabalhava nessa empresa há quase 4 anos na época. Esse trabalho era como qualquer outro. Cheguei no endereço da coleta, engatei a carreta já carregada com os pertences do cliente e parti. Era uma viagem de 30 horas no total, que eu faria com 2 ou 3 paradas curtas para descanso. As partes mais difíceis de dirigir são em certos trechos do interior do país, especialmente em algumas rodovias que cortam o centro-oeste. Não tem absolutamente nada lá. São só estradas desertas com campos e pastos intermináveis ao lado. Isso torna a viagem muito monótona e, por consequência, cansativa. Quando eu estava atravessando a divisa de Goiás para o Tocantins, o sol tinha acabado de se pôr e eu já estava na estrada há umas 20 horas. Eu já tinha feito uma pausa curta alguns estados atrás, mas já estava quase na hora de outra. Meus olhos estavam pesados e eu sentia o sono chegando. Mas alguns quilômetros à frente vi algo no acostamento. Um carro estava parado do lado da minha pista com os faróis acesos. A estrada era estreita, então diminuí a velocidade para passar com cuidado. Ao passar, notei que o escapamento soltava fumaça, então o carro estava ligado. Havia também um homem encostado na porta do motorista, olhando diretamente para mim. Passei por ele e fiz um aceno com a cabeça, mas assim que me afastei um pouco, vi pelo retrovisor ele entrando de volta no carro. Achei muito estranho alguém ficar parado no acostamento de uma estrada vazia com um carro que ainda funcionava. Ele não parecia estar com problemas. Parecia que estava esperando. Fiquei checando meus retrovisores com frequência, mas os faróis do carro desapareceram atrás de mim depois de alguns minutos. Eu estava um pouco mais desperto agora, mas meus olhos ainda pesavam. Apenas 1 ou 2 quilômetros à frente, vi outro carro. Este estava atravessado no meio da estrada. E conforme eu me aproximava, vi outro veículo no acostamento. Era um caminhão-baú. Eu não entendi a situação exatamente, mas ver aquilo me deu um pressentimento ruim.
Comecei a frear devagar, mas o carro continuou no meio da estrada, então fui forçado a parar completamente. Eu estava talvez a uns 20 metros de distância e podia ver vários homens parados ao longo da estrada e um homem na frente do carro. Eu teria que ser a pessoa mais burra do mundo para não entender o que era aquilo. Naquele ponto, sem opções melhores, comecei a dar ré no caminhão. Os homens ficaram onde estavam com uma confiança apavorante. Então, uma luz brilhou atrás de mim e um carro se aproximou, bloqueando meu caminho de volta. Um homem saiu do carro e correu em direção à traseira da minha carreta. Ao mesmo tempo, todos os homens na frente começaram a correr na minha direção também. Naquele instante, minha mente deu um branco e toda a minha adrenalina tomou conta. Pisei fundo no acelerador no momento em que ouvi um estouro na traseira da carreta e as portas se abriram. Os homens na frente gritaram e tentaram ficar no meu caminho, mas quando viram que eu não ia parar, pularam para o acostamento. Eu bati com tudo no carro, jogando-o para fora da estrada e o destruindo completamente. Ouvi alguns tiros ao longe, mas nenhum me atingiu. Pude ouvir a carga caindo da carreta pelos 5 quilômetros seguintes antes de conseguir sinal para ligar para a polícia e encontrar uma viatura na estrada. Claro, foi uma bagunça total. Mas conforme tudo se desenrolou, descobriu-se que era muito mais do que apenas um ataque e roubo aleatório. Quando a polícia chegou ao local, o carro em que eu bati tinha sido abandonado, danificado demais para dirigir. Com ele, eles rastrearam um dos membros do grupo, que entregou os outros. Eles tinham informações sobre os donos da mudança, que eram ricos, e planejaram me parar para roubar todos os pertences com o caminhão-baú deles. Eles nunca disseram o que exatamente teriam feito comigo depois de roubarem o caminhão, mas não acho que seja exagero supor que seria muito mais fácil para eles não deixar nenhuma ponta solta. Eu fazia entregas para a Domino's Pizza. Era uma noite de movimento fraco. Então eu estava passando um bom tempo dentro da loja, esperando os pedidos entrarem para eu poder entregar. Pouco depois das 10 da noite, um homem entrou e veio até o balcão. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, mas estava com uma aparência de quem não dormia há dias, e talvez até estivesse bêbado. Meu colega de trabalho estava no balcão, atendendo o pedido dele, e eu estava nos fundos, organizando as caixas de pizza. Mas depois de ver a aparência do cara, fiquei prestando atenção na conversa. Ele parecia tímido e desconfortável com alguma coisa, enquanto fazia um pedido simples de uma pizza média. Mas aí ele acrescentou que gostaria que fosse para entrega. E em seguida, entregou um pedaço de papel para o meu colega. Assim que o pedido foi registrado, o homem foi embora. O papel tinha apenas um endereço escrito. Achei meio estranho, porque quem não se lembraria do próprio endereço? Além disso, não é todo dia que um cliente vem até a loja para pedir uma entrega para a própria casa. Enfim, 10 minutos depois, coloquei a pizza na caixa e peguei a estrada. Não demorou muito para eu notar um carro estranho atrás de mim. Era o único outro carro na rua, e ele ficava constantemente acelerando e diminuindo a velocidade, como se o motorista estivesse com dificuldade de manter o ritmo. Quando eu o vi balançando de um lado para o outro na pista, a primeira coisa que pensei foi que o motorista estava bêbado, e lembrei de como o homem na loja também parecia bêbado. Parece idiotice agora, mas na hora eu realmente achei que era só uma coincidência. Quando cheguei no bairro, o carro atrás de mim encostou na beira da rua e estacionou. 30 segundos depois, eu entrei na garagem da casa do endereço, que parecia uma casa como qualquer outra, e subi até a varanda. Bati uma vez, depois bati de novo, e depois de alguns minutos de espera, alguém finalmente atendeu. Era um homem diferente daquele que eu tinha visto na loja. Tenho uma entrega da Domino's para o Matheus. O homem me encarou com os olhos bem abertos, e eu notei que ele tinha uma aparência muito parecida com a do outro cara. Cara de quem não dorme e de quem bebeu. Ele demorou alguns segundos para responder. Ah, sim. Claro. Obrigado. Ele disse em voz baixa, estendendo a mão para pegar a pizza. Entreguei a ele, e ele me olhou como se fosse dizer mais alguma coisa, mas não disse. Apenas continuou com aquele olhar vazio. Então me virei e vi um cara de capuz correndo na calçada, a apenas 2 casas de distância, mas ele estava olhando diretamente para nós. Voltei rapidamente para o meu carro, e o homem na porta saiu para a varanda, como se fosse me seguir. Entrei no carro e comecei a dar ré,
mas o cara de capuz foi para trás do meu carro, me bloqueando. O outro, então, começou a correr na minha direção. No calor do momento, eu simplesmente pisei fundo para dar ré. O cara atrás do carro pulou para fora do caminho no último segundo e os dois começaram a gritar e a perseguir meu carro pela rua. Sob a luz do poste, ficou claro que o homem de capuz era o mesmo cara que tinha ido à pizzaria. Com eles ainda correndo na frente do meu carro, tive que dar ré perigosamente rápido pela rua, até conseguir dar um cavalo de pau e fugir. Liguei para a polícia e, em menos de 1 hora, os 2 homens foram presos por tentativa de roubo. O plano deles foi claramente feito enquanto estavam bêbados, porque acharam que, ao fazer o pedido na loja, nós de alguma forma não pensaríamos que eram eles, já que era um pedido de entrega. Mesmo a gente tendo o nome e o endereço deles. Realmente não fazia sentido nenhum. Mas, de acordo com a ficha deles, já tinham cometido vários roubos antes, e em um deles, a vítima foi espancada em um estacionamento sem motivo algum. 2 caras bêbados correndo na minha direção com más intenções poderia ter se transformado em algo horrível. Mas fiquei feliz por ter escapado sem nenhum arranhão. E felizmente, eles não poderão fazer isso com mais ninguém. Eu costumava trabalhar no restaurante dos pais do meu melhor amigo. Eu fazia as entregas para eles e, às vezes, ajudava a limpar as mesas ou qualquer outra coisa que precisasse. O trabalho em si era ok, mas era muito desconfortável ter os pais do meu amigo como meus chefes. Eu achei que com o tempo melhoraria, mas nunca melhorou. Eles odiavam quando qualquer coisinha não saía exatamente como o planejado. E eles também me escalavam em dias diferentes do meu amigo, então eu nem sentia que a gente trabalhava junto, que era o motivo principal de eu ter aceitado o emprego. Isso aconteceu durante meu 3º e último mês trabalhando lá. A noite começou normal, com algumas entregas rápidas, mas o movimento diminuiu muito na segunda metade do turno. O pai do meu amigo odiava quando estava parado, porque eu ficava ali de bobeira esperando por pedidos, e ele sempre ficava de cara fechada por causa disso, mesmo que a culpa não fosse minha. Por volta das 8h30, 1 hora depois da minha última entrega e 30 minutos antes do fim do meu turno, ele atendeu uma ligação. Ouvi ele dizer que a gente podia entregar. Depois, ele preparou a comida e me entregou a sacola. Mas quando joguei o endereço no Waze, vi que ficava a 40 minutos de distância. Claro que eu reclamei. Meu turno acabava em 15 minutos e essa entrega levaria quase 1h30, ida e volta. Mas ele não se importou. Deu pra ver que ele só estava irritado por eu estar ali parado, o que de novo não era minha culpa. Mas depois de uma breve discussão, eu fiz o que ele mandou. 40 minutos era bem longe para a nossa cidade pequena, então eu não fazia ideia de onde ficava esse endereço. Quando faltavam uns 2 minutos para chegar, já era quase 10 da noite. Não havia casas por perto até o último minuto do trajeto, quando o aplicativo me mandou virar numa ruazinha que levava a uma fileira de umas 6 casas. Todas pareciam velhas e mal cuidadas, e eram as únicas casas que eu tinha visto nos últimos 5 minutos de estrada. Passei devagar por cada casa, olhando os números, até encontrar a certa. Então, estacionei na rua, ao lado da entrada da garagem. Não vou mentir, aquele lugar me deu uns arrepios. Era tão longe de tudo, e as próprias casas eram simplesmente velhas e sinistras. Saí do carro e levei a sacola até a porta. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Tentei bater. Já era tarde e eu queria acabar logo com aquilo, então estava ficando impaciente. Enquanto eu esperava, olhei ao redor. A rua não tinha nenhum carro, nem nas garagens. E nenhuma das casas tinha as luzes de dentro acesas. Levei a sacola de volta para o meu carro e liguei para o celular do cliente. Ele não atendeu. Então, fiquei sentado no carro, tentando pensar no que fazer. Eles ainda não tinham pago pela comida, então eu não podia simplesmente largar o pedido na porta. Foi quando vi uma luz se movendo dentro da casa. Saí do carro e vi a luz se mover pelas janelas do andar de baixo até a porta da frente. Então, ela se apagou. 1 segundo depois, a porta se abriu. Havia um rapaz de uns 20 e poucos anos parado na entrada, segurando uma lanterna grande em uma mão e uma sacola de supermercado na outra. Aproximei-me e perguntei se ele tinha pedido a comida. Ele acenou com a cabeça e pediu desculpas por demorar tanto para atender. Eu disse que estava tudo bem e tentei entregar a sacola para ele.
mas ele apenas levantou as duas mãos para me mostrar que estavam ocupadas. Então, ele perguntou se eu poderia, por gentileza, colocar a comida na mesa da cozinha para ele. De início, não tive certeza se ele estava brincando ou não, porque ele poderia facilmente ter colocado a lanterna ou a sacola no chão por um segundo. Mas aí, percebi que ele estava falando sério. Espiei por cima do ombro dele e, pela pequena entrada, pude perceber que havia algo de errado com aquele lugar. Estava tudo empoeirado e parecia vazio. Quando vi aquilo e pensei no fato de ele estar usando uma lanterna em vez das luzes da casa, tive quase certeza de que o lugar estava abandonado. O rapaz ainda estava me olhando, esperando uma resposta. Desculpa, cara, mas eu tô com pressa. Se você puder só pagar rapidinho, eu deixo a sacola aqui na varanda para você. Ele não gostou da resposta e demonstrou isso com a expressão do rosto. Ele colocou a sacola de supermercado no chão e deu um passo para fora, vindo para a varanda. Recuei para não ficar muito perto dele. Havia algo nos olhos dele que me dizia que ele estava prestes a fazer alguma coisa, e eu não ia esperar para ver o que era. Larguei a sacola no chão e corri para o meu carro, arrancando enquanto o homem me observava intensamente da varanda. Eu tremi durante a maior parte do caminho de volta, sem saber o que poderia ter acabado de acontecer. Claro que, quando contei ao pai do meu amigo o que aconteceu, a única coisa com que ele pareceu se importar foi o fato de eu não ter feito o homem pagar. Por esse motivo, eu simplesmente pedi as contas ali mesmo, na hora. Eu sabia que meu amigo ficaria chateado, mas eu já estava de saco cheio dos pais dele sendo uns babacas comigo, sem eu ter feito nada de errado. A briga com o pai do meu amigo foi tão feia que, na hora, minha cabeça ficou a mil com a raiva da discussão. Acabei nem pensando direito no perigo que eu corri, com aquele cara me atraindo para uma casa abandonada para tentar me roubar, ou coisa pior. De cabeça quente, nem me passou pela cabeça ligar para a polícia. Só fui me tocar do risco que eu corri bem mais tarde. Felizmente, não fui burro o suficiente para entrar naquela casa, porque se eu tivesse entrado, provavelmente nunca teria voltado daquela entrega. Eu dirijo uma van para o trabalho, entregando produtos para algumas lojas de bairro aqui na minha cidade. Numa noite, há uns 4 meses, eu estava fazendo minha rota entre 3 lojas para realizar algumas entregas depois do horário comercial. Eram umas 11 da noite e eu tinha acabado de fazer a última entrega. Dali, o galpão onde eu tinha que deixar a van ficava a 30 minutos de distância. Dirigi por talvez uns 5 minutos, até que um carro parou atrás de mim num cruzamento. Não havia outros carros na rua, só eu e eles. Quando o sinal abriu, comecei a dirigir. E só depois de mais alguns minutos na estrada é que percebi que eles ainda estavam bem atrás de mim. Eu estava numa van grande e lenta, então a maioria das pessoas simplesmente me ultrapassaria. Mas eles não. Não fiquei preocupado nem nada, mas achei estranho. Conforme continuávamos, os faróis deles ficavam cada vez mais fortes, até que eles chegaram tão perto que a luz estava sendo bloqueada pela traseira da minha van. Eles deviam estar a menos de 1 metro do meu para-choque. A pista ao lado estava livre, então eles poderiam facilmente passar. Mas, em vez disso, escolheram ficar colados na minha traseira, o que começou a me deixar nervoso. Diminuí a velocidade ao chegar num sinal de pare. Eu ia virar, só para me livrar deles, mas assim que parei, o carro de trás bateu na minha van. A batida não foi forte, mas foi o suficiente para balançar a van inteira e me empurrar um pouco para frente. Eu sabia que aquilo devia ter causado algum estrago. Coloquei a van no P, tirei o cinto e estava prestes a sair para ver o dano, mas um homem já estava na minha janela. Ele estava sorrindo e gesticulando para falar comigo. Abri a porta e, quando saí, vi mais 2 caras na traseira da minha van, ambos olhando para mim. O homem começou a dar desculpas enquanto caminhávamos para olhar o para-choque, mas ficou óbvio que ele estava muito bêbado. Suas palavras eram difíceis de entender e ele não parecia nem um pouco preocupado por ter batido em mim. Os outros caras também pareciam bêbados, só pelo jeito como se moviam, mas eu não tinha certeza. Minha van e o carro dele pareciam bem piores do que eu pensava. Pedi ao homem os documentos do seguro e fui pegar os meus, mas, quando voltei, percebi que nenhum deles tinha se movido. Pedi novamente os documentos, mas todos eles apenas me olharam sem dizer nada. Houve aquele momento em que eu olhava para eles e eles me encaravam em silêncio. Foi quando meu coração começou a disparar. Virei para correr de volta para a minha van
mas instantaneamente ouvi os passos de todos eles vindo atrás de mim. Nem consegui chegar na porta antes que um deles me agarrasse e me jogasse contra a lateral da van. O que me segurava fazia ameaças, enquanto os outros iam e voltavam, empilhando tudo o que podiam no carro deles. Depois de 1 minuto com minha cabeça pressionada contra a lataria, ele me empurrou e começou a me forçar a andar em direção ao carro deles. Os outros caras terminaram de pegar o que podiam e entraram no carro, dizendo para o homem atrás de mim se apressar. Ele abriu a porta de trás e tentou me empurrar para o banco traseiro. Eu sabia que, se eu deixasse ele me colocar naquele carro, eu provavelmente nunca mais seria visto. Usei toda a minha força para lutar, fazendo tudo o que podia para tornar o mais difícil possível me colocar lá dentro. Depois de uma luta de 20 segundos, ele me jogou de lado, entrou no carro e eles foram embora. Levantei, corri de volta para a van, peguei meu celular e liguei para a polícia. Os homens que me atacaram não puderam ser identificados e ainda não foram. E era difícil dizer se foi um ataque único de bêbados ou algo que eles já tinham feito antes. O que eles planejavam fazer me levando no carro com eles também é um mistério. Mas acho que todos nós sabemos qual teria sido o resultado mais provável. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.